Opa, beleza? Aqui é o Thiago e hoje eu vou estar mostrando aí como é que a gente envia um formulário, tá, do Android para um servidor PHP, enviando também um bitmap, perfeito? Ou seja, uma imagem. Antes de mais nada, aqui é o meu só blog que eu falo sobre desenvolvimento web Android e variação de site. Se você curtiu, só dá um like ou seguir nos outros canais. Eu estou colocando vídeos no YouTube sobre desenvolvimento web ou Android toda semana. Enfim, aqui estão as páginas, tá, de algumas classes que a gente vai estar utilizando aí. Na verdade, hoje, vou até abrir o projetinho aqui, esse é o projeto que a gente vai estar trabalhando. Hoje eu vou fazer um método diferente, tá? Eu não vou sair codificando, o código já está pronto aqui, perfeito? Por que isso? Porque dessa vez o código é grande, tá? Você pode ver aqui que tem 3 pacotes, eu quase sempre trabalho com um só e algumas poucas classes, tá? Mas eu vou tentar explicar aí a parte que eu não fiz, tá? É vídeos ainda, perfeito? Que basicamente é a parte de pegar o bitmap, transformar ele em uma rede bytes, tá? Transformar essa rede bytes em um base64, perfeito? Enviar para o servidor, tá? Então decodificar esse base64 e pegar e construir uma imagem baseada em um arquivo binário, perfeito? É assim que eu trabalho quando eu trabalho enviando imagem para um servidor. Meu back-end é PHP, tá? Então todo formulário que você vê que eu faço em app trabalha com um servidor PHP, perfeito? Enfim, vamos começar aqui. Aqui está nosso projetinho, tá? O layout. Tem tirar foto e tem pegar a foto do SDK, perfeito? Eu já fiz vídeo sobre cada um desses dois aqui, ok? E aqui só para completar, para mostrar que é um formuláriozinho mesmo, nome, e-mail e idade, ok? E o enviar. Essa aqui é a imagem default, que eu deixo aqui a amostra, tá? Mas a gente vai acabar enviando outra imagem. Quando a gente está trabalhando com o emulador, a gente não vai tirar foto, né? Que o Genymotion aqui nesse caso não dá suporte para câmera, no meu, no caso. A gente vai pegar uma imagem que tem no SDK. Perfeito. Aqui está a nossa atividade principal, tá? Nossa main, perfeito? É bom você já vir aqui, ó. Aqui é onde eu defini o. Aqui é o Android Manifest, nosso projeto. E definir essas duas permissões aqui, ó. Write External Storage, perfeito? Para tirar foto, no caso, né? Porque a gente vai estar escrevendo no SDK a foto. E acesso à internet, para a gente estar enviando para o servidor, perfeito? Aqui está o nosso servidor, essa é a parte que eu vou codificar, vai ser bem pouco, perfeito? E aqui basicamente eu vou mostrar como é que a gente faz, tá? Eu não vou trabalhar aqui com DAO, com APL, um banco de dados, perfeito? Que eu já entraria muito no contexto do desenvolvimento web. Eu quero basicamente mostrar aqui como é que a gente faz para pegar a imagem e gravar ela no nosso servidor, perfeito? E então ter o nome dela, o nome gravado, perfeito? Que aí a gente estaria trabalhando igualzinho um formulário web, tá? A gente pega a imagem, tem ela salva em algum diretório do servidor e tem um nome para gravar no banco de dados. Junta aí com o nome, o e-mail, enfim. Perfeito? Com os outros dados. Então você já define o Write External Storage, permissão e internet, tá? Permissão de internet, ok? Vou até fechar aqui. Aqui está nosso layout. Aqui está o XML dele. Lembrando que eu vou deixar o projeto embaixo para download. Então vamos lá. Aqui está a nossa atividade principal. Eu já tenho um wrap data, que é uma classe que eu criei, tá? Essa classe vai ser utilizada para enviar os dados, perfeito? Ela vai ser um container dos dados que vão ser enviados para o servidor, ok? Então temos o acesso ao nosso image view do nosso layout, ao nosso edit test name, edit test e-mail, edit test age, tá? Que é a idade. Então ao botão de tirar foto, ao botão de pegar foto do SDK, perfeito? Ao botão de enviar os dados, ok? E a gente tem aqui duas constantes, imgcan e SDK, que é para a gente poder identificar quando a gente pegou a imagem da câmera e quando a gente pegou a imagem do SDK, perfeito? E esse answer aqui vai ser utilizado para a gente saber se o formulário foi enviado com sucesso, foi gravado as coisas com sucesso ou não, perfeito? Ok, entramos no onCreate, tá? Instanciamos o nosso wrap data, perfeito? Eu já vou até vir aqui no wrap data e mostrar o que ele é. Ele basicamente vai ser a classe, a entidade que vai ser colocada dentro do nosso HTTP Connection para enviar os dados, para a gente não precisar de criar por exemplo, tá vendo esse construtor aqui? Não precisar de criar uma assinatura de método, tá? Que tem um monte de dados, nome, e-mail, imagem. A gente coloca tudo dentro de um objeto e posta só ele para ser enviado, perfeito? Enfim, ele tem a URL, tá? Que é a URL do nosso servidor, o método, que pelo menos o controlador vou estar utilizando, se você vir aqui, ó. Essa daqui seria a página controladora, tá? Teriam vários outros aqui, outros if else, perfeito? Para identificar qual APL que a gente vai estar chamando. Eu, no caso, não estou utilizando a APL aqui, o intuito do vídeo é mostrar como é que a gente vai salvar uma imagem bitmap no servidor PHP, perfeito? Mas o controlador eu não consegui tirar, eu realmente sempre utilizo ele, então o nome do método é SaveForm. Quando vier um method com esse nome aqui, quer dizer que a gente entrar aqui
e utilizar a APL, utilizar, se tivesse a APL daqui, enfim. Só que o que a gente vai fazer é salvar a imagem. Voltando aqui, a gente tem um method, tem um name, tá, do usuário, que já vem do formulário, esses dois aqui são padrão definido no script. O e-mail do camarada, a idade e a imagem. A imagem é uma outra classe que eu tive que criar, tá? E aqui não tem nada demais, é só setter e getters, perfeito? Enfim, só voltando ao que eu falei aqui, que esse camarada ele vai ser enviado, né? Ele vai ser o container dos dados que vão ser enviados, perfeito? Então a gente entra aqui, ó, essa classe aqui, eu não vou entrar muito nos pormenores dela, porque eu muito utilizo esses dados aqui, tá, em outros vídeos, tá, para fazer conexão com a internet. E não tem nada demais, é um checklist. O que você precisa fazer? Pegar uma implementação de HTTP Client, que no caso aqui é default HTTP Client, porque a entidade HTTP Client não é uma implementação válida, você não pode dar um new HTTP Client direto aqui, então a gente utiliza o default HTTP Client. Depois a gente precisa dar instanciar se é HTTP Post ou HTTP GET, qual é o nosso método de envio. Nesse caso tem que ser HTTP Post, se você não sabe, o HTTP GET ele tem algumas limitações, perfeito? Então a gente trabalha com HTTP Post. O parâmetro de entrada do HTTP Post é o endereço, o caminho para o servidor que a gente vai fazer a chamada, perfeito? Então aqui a gente está instanciando já o nosso HTTP Post. Esse answer aqui vai ser a resposta do servidor, perfeito? Que a gente vai estar passando aí, para vocês notar aqui o retorno, é uma string, tá? Porque a gente vai ter a resposta que a gente tem do servidor PHP no caso é uma string, ok? Seria recomendado trabalhar com JSON, enfim, mas aqui não é, a gente só quer mostrar uma coisa simples, então não vamos complicar o que é simples. A gente vai ter uma resposta de, se der tudo certo vai ser um 1, tá? Se não, vai ser nada, perfeito? Ou vai ser um erro. Então esse aqui é o nosso answer, que vai ter a resposta. E aqui a gente tem uma array-list de name value pair, tá? Que ele trabalha basicamente como um input, tá? Um input teste que tem o name do nosso formulário HTML, de um formulário HTML, tá? Então o que a gente faz? A gente inicia o nosso array-list, tá? Chamado valores, perfeito? Então a gente adiciona cada valor do nosso wrap data, tá? É aqui que a gente evita aquela assinatura gigante com um monte de valores diferentes aqui, tá? A gente coloca só um, tá? Que contém todos os dados. Perfeito, a gente pega o nosso method, já pegamos o URL aqui, pegamos o nosso method, que vai ser o saveform, a gente pega o nome, perfeito? Pega o e-mail, tá? Sempre colocando o basic name value pair, nesse método que eu utilizo, perfeito? Name value pair, no caso, ele sempre está esperando uma string aqui como segundo parâmetro, ok? O name, o e-mail, a idade, como a idade é um inteiro, eu tenho que concatenar com uma string aqui, para ela virar uma string, perfeito? Uma string vazia. O nosso image mime, tá? Porque o que acontece? Nesse método que eu utilizo para enviar a imagem para o servidor, eu tenho que pegar antes, tá? De ter o bitmap lá, de trabalhar só com o bitmap, eu tenho que pegar o tipo da imagem, perfeito? E você vai ver que do jeito que eu utilizo, é fácil pegar o tipo da imagem, tá? Porque a gente pega o nome completo da imagem e o caminho dela no dispositivo, tanto no smartphone quanto no tablet. Então, a gente sempre sabe que o nome da imagem tem contido com ela o formato dela. Então, você vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar o que a gente faz para pegar o formato da imagem, perfeito? Esse mime a gente precisa de enviar para utilizar no PHP e montar a imagem lá. E aqui é a imagem propriamente dita, tá? Que olha só a chamada, get image, tá? Se você vir aqui, a gente tem dois dados, dois atributos, mime e o bitmap, que bitmap seria a imagem propriamente dita, tá? E você vai notar que a chamada não é get bitmap, tá? A chamada é get bitmap base64. Por que a gente faz? A gente vai ter que pegar o nosso bitmap, tá? A gente volta aqui agora. O que a gente faz aqui? Get bitmap base64. A gente pega a gente cria um string, tá? Um byte array output string, perfeito? A gente verifica se o nosso mime, tá, é igual a PNG, para a gente comprimir o formato, comprimir o nosso bitmap no formato PNG, perfeito? O primeiro parâmetro aqui é qual é a compressão, o tipo de compressão que a gente vai estar utilizando, tá? O formato de compressão, no nosso caso aqui é PNG, porque aqui deu que o mime é igual a PNG no caso, perfeito? Esse segundo aqui é a qualidade da imagem na compressão. Quando é PNG ele não tem relevância, tá? Então você pode colocar 0, 1, tanto faz, ele é de 0 a 100. Aí só para segurança eu coloquei 100, perfeito? E aqui é o nosso output string que vai receber os dados comprimidos, ok? Aqui, se não for PNG, a gente utiliza o JPEG. Você deve estar pensando, e se for GIF? Porque são os três principais padrões, né? Formatos, PNG, GIF e JPEG. Cara, pode acreditar, ele funciona sem problema, tá? Sem problema algum, se for GIF, pode utilizar, perfeito? Então o que acontece? Se não for PNG, a gente utiliza o compressor utilizando o JPEG, ok? E aqui, esse valor aqui
tem de qualidade da imagem comprimida tem relevância, então coloca o 100, que é o máximo, para manter a qualidade maior, perfeito? E aqui, de novo, o nosso output string que vai receber os dados comprimidos, tá? Então, esses dados comprimidos, na verdade, a gente consegue pegar eles, eles são um byte de array também, a gente consegue pegar eles apenas no formato byte array, tá? E então a gente passa para a nossa variável byte array, perfeito? E aí a gente pega a nossa classe aqui, tá? Base64, que eu até coloquei em útil aqui, ó, e dá um encode bytes. O que ela vai fazer é pegar, o que a gente tem aqui na verdade é um binário, tá? Esse byte array é um binário. A gente vai pegar e vai transformar esse binário em base64, tá? Uma base 64 em string. Ele vai devolver uma string, essa base 64 em string, perfeito? Aí você está pensando, agora vamos ver como é que é o encode bytes. Não, não vamos ver. Na verdade eu peguei esse código, eu não me recordo aonde eu peguei esse código, mas ainda bem que tem, não sei, a fonte, por exemplo, onde eu fui e peguei. Ainda bem que tem aqui o local, tá? É um projeto open source, se eu não me engano, perfeito? Tá aqui, tá até no SourceForge, ok? Aí tem explicando aí o que é o projeto, enfim, o que ele faz. E por que, olha o tamanho, tá, da classe, perfeito? Eu utilizei encode bytes, mas tem vários outros encodes, tem encode file ali, perfeito? E aí tá, se você quiser se aprofundar, o projeto vai estar embaixo para download, você abre a classe e vai vendo linha por linha aí, como é que é o funcionamento, ok? Então a gente faz aqui, a gente transforma o nosso bitmap em um array de bytes, tá? Em um byte array output string, pega o nosso string e transforma ele num array de byte. Até aqui é tranquilo, tá? Não há problema, botar um exemplo do código, perfeito? Eu já fiz isso daqui em outros vídeos também. E então a gente passa para o nosso base64, que dá aqui em útil, tá? Nosso pacote útil, que utilizando encode bytes, que vai pegar o nosso binário e fazer ele transformar ele em uma base 64 e devolver em string. Olha o retorno aqui, ó, string. Que é aqui que a gente vem em HTTP Connection, que todo mundo tem uma chamada normal aqui, ó, get age, get make, get name, get mine, e aqui tem o bitmap base64, que é aqui que ele retorna o nosso bitmap em string, tá? Só que na base 64, perfeito? Vai ser uma string gigante, ok? Como a gente está utilizando o post, não há problema com isso, ok? Perfeito. Então o que a gente faz aqui? A gente coloca o nosso array de name value pair num container, né? Numa classe, a gente instancia a classe URL encoded, perfeito? Para a gente colocar dentro do entity do HTTP post, tá? Então a gente chama o execute do HTTP client aqui embaixo, perfeito? Com o nosso HTTP post componente de entrada, para a gente fazer, definir o cabeçalho, enfim, os dados que vão ser enviados, perfeito? Aqui literalmente é onde está a chamada ao servidor, ok? E aqui a resposta me perguntaria, como é que a gente faz para pegar os dados do servidor, enfim. Cara, você pode fazer exatamente isso daqui, ó. Se você só quer pegar, você não define nada. Se você está trabalhando com controlador igual eu, você só vai definir a URL, o method e fazer a chamada, tá? Ou então definir um ID, eu quero pegar as fotos do cliente tal, aí coloca o nome dele, o e-mail, enfim. E aí você espera a resposta aqui, ó. Tá? Ele não vai sair executando, ele vai guardar a resposta. Lembrando que aqui a gente vai estar fazendo essa resposta dentro de uma outra thread. Você não pode fazer essa chamada aqui dentro da thread principal. Já fiz vídeo sobre isso também, tá? Os vídeos que eu fiz sobre que vão estar envolvidos aqui nesse vídeo, eu vou deixar os links todos aí embaixo se você ficar boiando. Perfeito? Eu não sei o que é, como pegar uma imagem de uma câmera, como pegar uma imagem do SDK, como utilizar a thread principal. Vou deixar os links todos aí embaixo para complementar esse vídeo. Não há, tá, necessidade de eu falar sobre todos eles aqui se eu já fiz vídeo sobre. Enfim, fizemos a execução aqui, esperamos a resposta, tá, que nem HTTP response. Então transformamos a resposta em uma string, tá, utilizando entity úteis, que no caso não tem úteis aqui, na verdade é nativo do Android mesmo, tá? Para transformar nossa resposta em string, perfeito? Então retornamos ela. Esses ouvidores aqui de exceções, tá? O Eclipse me obrigou a colocar eles, tá? Então se você não estiver usando Eclipse aí, estiver fazendo na mão mesmo, provavelmente você não há necessidade de colocar. Eu recomendo que sim, porque se está obrigando é porque pode dar essa falha aqui, perfeito? Enfim, esse aqui está onde está nosso envio, tá? Onde a gente envia os dados para o servidor, ok? Agora voltando aqui na atividade principal, eu já até expliquei aqui, né, o AppData, como é que é o envio, enfim. A gente vem, pega o nosso image view, instância no image view, utilizando o file view by ID, dos edit test, dos botões também, porque a gente vai travar eles na hora do envio, né, tipo um padrãozinho, para não deixar o usuário ficar clicando em nada quando ele estiver enviando os dados, perfeito? Já fiz vídeo sobre esse camarada e sobre esse camarada. O que a gente está fazendo aqui? Quando o camarada clica no botão tirar foto, ele vai utilizar essa codificação aqui. Eu vou deixar o link embaixo, não vou explicar aqui, para a gente
abrir a câmera do smartphone, tá? Ou do tablet para poder tirar foto, ok? E pegar depois a foto e abrir aqui, ó, e trabalhar ela aqui no OnActivityResult, ok? A mesma coisa do SDK, ok? Só que o código é um pouco diferente. O que a gente vai fazer aqui é abrir as imagens que estão no SDK do dispositivo, perfeito? Vou deixar o link aí embaixo também explicando como é que faz isso, tá? Do vídeo que eu fiz, ok? Aqui literalmente é quando a gente aperta o botão de enviar os dados, tá? Que a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o nosso WD que já foi instanciado no OnCreate, tá? Ele não é nulo. Vamos setar o URL. Esse aqui é o URL do servidor de teste que eu utilizo, tá? Você pode ver que eu vou para o controlador. Exemplo, send-image for PHP, controllers, control form, perfeito? É aqui, tá? Exatamente essa parte aqui, que não tem nada ainda, tá vazio. Perfeito. Voltando aqui, a gente seta o method, ó, save form. Se a gente vir aqui no meu controlador, eu utilizo o save form para verificar, ok? Então a gente começa a pegar o nome, o e-mail, tá? Lembrando que a gente já tem essas instâncias aqui, nas variáveis, tá? A gente pegou aqui. Então pega a idade, tem que transformar no inteiro, que a gente vai pegar string, né? Perfeito. E aqui, novamente, não faça chamada ao web dentro da thread principal. A gente vai abrir uma nova thread, perfeito? Então, method run para executar, né, da thread. Então aqui, ó, esse camarada aqui que a gente chama, que faz o envio todo, ó, get set dado web, opa, ele tá aqui, ó, answer, nosso answer que a gente definiu aqui em cima, perfeito? Por que eu fiz isso? Para a gente poder acessar aqui sem precisar de trabalhar com final, tá? E poder alterar o valor dele, tá? Dentro da thread principal, perfeito? Ó, HTTP connection, o nosso getSetDataWeb é estático, então a gente pode chamar direto, e o nosso WD todo preenchido, tá? Nosso wrap data, que é o nosso container de dados, todo preenchido, passado como padrão de entrada, perfeito? Essa parte aqui eu já expliquei, né? Enfim, voltando aqui, a gente tem nossa resposta aqui é esse camarada aqui, tá? Que tá esperando. Aqui, ele vai ficar esperando a resposta para ele continuar a execução. Recebeu a resposta, a gente abre novamente a thread principal, só que agora dentro dessa thread aqui, tá? Dentro da thread secundária, utilizando o método HonoNewThread. Eu fiz um vídeo só sobre esse cara, vou deixar o link aí embaixo também, perfeito? Fiz sobre a thread principal, sobre o HonoNewThread. Então a gente instancia o new enable, correto? Para a gente estar acessando aí a thread principal. E utilizando o método run, que literalmente vai estar acessando. Eu utilizei uma função aqui, ó, enable views, false enable views true. O que ela faz? Ela vai pegar todas aquelas views lá, os botões, os edit teste, enfim, tirando o image view, que ele não tem funcionalidade nenhuma, porque eu não coloquei nenhum evento nele, funcionalidade de clique no caso, e vou tirar, quando eu faço aqui, ó, enable views false, eu tiro a possibilidade de clique dele. Você vai ver na hora que eu enviar a imagem, enviar o formulário. O clique não funciona mais neles. Mas aí quando eu cheguei aqui, quer dizer que o formulário já teve envio. Se foi correto ou não, importa. O envio já foi realizado, a gente não tem mais a conexão com o servidor, tá, web. Então eu coloco o true, liberando novamente, tá, o clique nos botões, perfeito? E o acesso aos edit test, perfeito? Para digitar, enfim. E aqui eu aproveitei, né, e eu altero o label do botão de enviar, tá? Para quando a gente está enviando, mudar para enviando. Quando terminou, enviar, que quer dizer que pode ser enviado novamente. Chegamos aqui, liberamos os botões, ok? Abrimos a thread principal novamente, estamos acessando, aliás, a thread principal novamente, porque ela em nenhum momento foi fechada. Colocamos dentro do try-catch aqui por causa que a nossa resposta falha, ela não é um número, tá? Só vai ser igual a 1 quando for... Só vai ser um número, no caso vai ser igual a 1, quando der tudo certo. Então, se não for 1, não vai ser alguma coisa que não é um número, então a gente já coloca um number format exception aqui, perfeito? Para caso tenha algum problema. Enfim, pegamos esse camarada aqui no caso, aqui mesmo. Enfim, pegamos a nossa resposta, verificamos se é 1, tá? Se for 1, foi enviado com sucesso, se não, feio, perfeito? E aí a gente dá um toast, tá? MakeActivity, lembrando que o toast ele só pode ser chamado dentro da thread principal, tá? Porque ele vai estar printando algo na tela. Tudo que estiver printando ou mexendo com alguma coisa na tela, dentro da thread principal. Se colocar aqui fora é exceção, perfeito? Ok. Pegamos a resposta, vemos o resultado dela, tá? E printamos com o toast. Perfeito, esse aqui é o botão de enviar. Aqui, a nossa função já expliquei. Aqui é o nosso ActivityResult, que é quando a gente utiliza
ou tirar foto, ele vai ser utilizado quando a gente utiliza o botão para tirar foto ou para pegar a foto do nosso SDK, perfeito? Request Code muito utilizado aí também, tá? Já fiz um vídeo mostrando como é que utiliza Intent com o Activity Result, na verdade trabalhando com dados entre Activities. Vou colocar o link aí embaixo também, se você não sabe o que esse camarada faz, tá? Basicamente ele vai chamar uma outra atividade, pode ser da sua aplicação ou de outra aplicação, em que ele não, né? A gente vai fazer uma chamada, uma outra atividade, nesse caso aqui, fazendo essa chamada aqui, ó, Start Activity for Result, definindo aqui a intent, tá? Que vai ter a activity que vai ser chamada, ou então os dados que vão acionar a activity, perfeito? E aqui o código de requisição, que a gente vai estar comparando na volta, perfeito? Então esse camarada aqui, ele vai permitir que a gente utilize essa funcionalidade aqui, tá? Um activity result, esse método, perfeito? Para a gente verificar qual foi a resposta da activity, tá? Que a gente chamou, qual foi a resposta que ela deu pra gente, tá? No nosso caso, a activity, uma é da câmera e a outra é do SDK, de acesso ao conteúdo de imagem, né? Então a gente pega esse request code e sempre verifica, tá? No primeiro caso aqui, é quando a gente está trabalhando com SDK, tá? Quando a gente está pegando imagem do SDK. Enfim, não vou entrar nos pormenores aqui de explicar o que está fazendo aqui, porque eu já fiz, como eu falei, já fiz um vídeo sobre isso, vai estar o link aí embaixo, tá? Mas basicamente a gente vai escolher a imagem, tá? Vamos acessar a imagem, a gente vai verificar se esse camarada não é nulo, tá? Depois a gente vai verificar se o request code é igual ao nosso image SDK, que a gente definiu aqui, ó, nessa chamada, perfeito? Ok? E depois a gente vai verificar se é ok, tá? Se o result code aqui é igual ao result ok, perfeito? Essa daqui é uma constante da classe activity, ok? Então, a gente já está na activity, não precisa de colocar activity.result ok, ok? Pegamos a imagem, tá? Abrimos ela numa classe file, na verdade a gente pega pelo cursor, porque a gente vai ter, na verdade, o caminho de acesso à imagem e o ID da imagem, perfeito? Isso daí vai estar já diretamente ligado no caminho da imagem. Então a gente utiliza um context resolver. Por que o context resolver? Se a gente pegou a imagem via context resolver, é porque a atividade da aplicação, tá? Na verdade a aplicação, perfeito? Que permitiu que a gente pegasse a imagem, ela implementa o context provider, tá? Que eu ainda não falei, tem que falar no blog, perfeito? Que deixa outras aplicações acessarem os dados dela. Pegamos a imagem, tá? Instanciamos, aí pegamos o path dela, tá? O caminho dela. Instanciamos um file com ela sendo como parâmetro, ok? E perguntamos se é nulo. Se não for nulo, tá? Então quer dizer que a gente já está aí com o file, na verdade o caminho que a gente tem ali é o caminho absoluto da imagem no dispositivo, para a gente tá pegando. E agora vai entrar também outra parte pesada, que ó, olha só, eu já tenho o getImage, tá? Você pode ver, em nenhum momento você deu new image, está utilizando getImage, se for nulo, não é nulo. E se você vir aqui, ó, em image, na verdade não é image não, é aqui, ó, wrap data. O meu construtor vazio, ele instancia só image, tá? Então nunca tem um image nulo. Só nesse caso aqui que é possível se eu passar image nulo aqui. Enfim, voltando aqui. Olha o que eu estou utilizando, set resized, tá? Bitmap. O que eu estou fazendo aqui é pegar o tamanho original e estou colocando um novo tamanho nele. Porque eu recomendo muito você fazer isso. Eu vou explicar rapidinho esses métodos aqui, esse daqui de cima e esse daqui do mine, para pegar o formato da imagem. Por que eu estou fazendo isso? Cara, muito provavelmente se você não fizer isso vai dar problema de vazamento de memória, tá? Porque as imagens elas costumam vir grandes, perfeito? Então é bom você dar um tratamento nelas. A partir do momento que você colocou, tá, a imagem no seu image view ou no seu bitmap, ela já foi para a memória. Então é ali que tem um vazamento de memória, perfeito? Então o que você faz? Você tem que alterar, eu recomendo muito, você altera o tamanho da imagem, perfeito? Você altera o tamanho da imagem, você não precisa de uma imagem de 1000 por 1000 no dispositivo mobile, a não ser que você realmente precise disso, tá? E aí você salva a imagem para ser enviada, perfeito? Que não vai ter vazamento de memória, provavelmente não, dependendo do tamanho que você escolher, perfeito? Então eu estou pegando a imagem original que foi enviada e estou colocando ela de 300 por 300 pixels, ok? Então a gente vai acessar de novo agora a classe image, tá? Acessando o método resize bitmap para a gente ver como é que ele funciona, perfeito? Tá aqui, resize bitmap. A gente tem nosso file, tá? Que foi capturado, perfeito? A gente tem a largura que a gente definiu, que a gente quer, a nova largura que a gente quer e a nova altura, tá? A gente pega o nosso caminho, o path, o nosso caminho absoluto é assim que a gente pega, perfeito? E então a gente utiliza o bitmap factor e o decode file, já utilizei outros vídeos também,
para fazer acessar esse file, a gente vai acessar esse file e trazer o bitmap dele. A gente sabe que o file é uma imagem, perfeito? Então a gente pega e transforma esse file no bitmap, esse caminho absoluto, a gente seleciona o file, perfeito? Então a gente guarda a largura e a altura original do nosso bitmap, tá? Perfeito? Esses aqui são os originais, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a escala, tá? De mudança de tamanho. Por exemplo, a gente trabalha aqui com um float, né? Então vai de 0 a 1, perfeito? O que a gente faz aqui é pegar o tamanho que a gente quer, o novo tamanho, e dividir ele pelo tamanho atual, original. No caso aqui o tamanho aqui é largura. Mesma coisa para a altura. Então, por exemplo, se esse daqui é 1000 pixels e a gente definiu aqui 300, o que a gente vai ter um 0.30. Então a gente quer, na verdade, uma escala X, baseando no original, a gente quer 30% só, tá? É isso que a gente vai falar. Do tamanho original, a gente quer 30% dele. Esse é o novo tamanho, perfeito? Mesma coisa para a escala Y. A altura original, tamanho não, né? Largura. A altura original, perfeito? Quantos por cento a gente quer da altura original? É assim que a gente está fazendo aqui, definindo escala. Você pode imaginar, aqui vai ter, você vai ver mais para baixo, que vai ter como definir direto a largura e a altura nova, tá? Não façam isso, eu fiz isso. Você tem que trabalhar com escala literalmente. Por que ele faz? Ele dá tipo um crop, ou seja, um corta, ele não redimensiona a imagem, ele corta, e não ficou legal. Perfeito. Setamos aqui a escala, tá? A nova escala, que é em porcentagem, na verdade não é em porcentagem, né? 0. Seria uma porcentagem se fosse multiplicado por 100, enfim. Definimos a nova escala, novo tamanho, tá? Então a gente utiliza aqui a classe matrix. A classe matrix ela pode parecer um pouco confusa, mesmo se você vier aqui, ó, tem aqui a classe matrix, a página da classe matrix no site do Android, e esse aqui também é um pouco confuso, que eu vou falar daqui a pouco, é o EXIF Interface, tá? Que não tem muita explicação. Olha a explicação deles, tá? Não tem. As outras classes costumam ter uma explicação gigante e essas duas não tem. Perfeito? Mas basicamente, essa matrix ela é uma classe que seria uma classe de configuração, tá? De como você vai trabalhar com os pixels do seu bitmap. Perfeito? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está setando a escala, tá? O que a gente está fazendo nessa configuração eu quero trabalhar com os meus pixels agora, fazer essa imagem ter 30%, no caso aqui quando eu botei 300, imaginando que tem 1000 pixels, ter 30%, né, ou 200, ou 25%, enfim, ter essa nova escala de tamanho, perfeito? É isso que a gente está setando no Matrix. É aqui que a gente seta para a gente ver literalmente o tamanho da imagem sendo diminuído, perfeito? Ou aumentado, do jeito que você quiser. Então a gente faz, a gente usa um novo bitmap, tá? Chamado aux bitmap aqui. Esse camarada aqui é o bitmap da classe, tá? Esse daqui já é o bitmap aqui do método mesmo. E a gente utiliza o bitmap create bitmap. A gente utiliza a classe bitmap e chama o método create bitmap, tá? O primeiro parâmetro é o próprio bitmap original, perfeito? O segundo e terceiro parâmetro aqui é xy do primeiro pixel, tá? O posicionamento do primeiro pixel da imagem. Consequentemente aqui a gente está trabalhando com o superior esquerdo, tá? O ponto no topo, do lado esquerdo, perfeito? 0, 0. Aqui é a largura e a altura original da imagem, lembrando que a gente pegou aqui em cima, perfeito? Que vem inteiro, ok? E aqui é a nossa classe, pseudo-classe de configuração de como vão ser tratados os pixels do nosso bitmap. No caso aqui, como a gente está trabalhando com escala, ele vai trabalhar a escala em cima da largura e altura originais para redimensionar a nossa imagem, perfeito? E esse true aqui, ele é necessário, porque que ele fala? Que a gente está utilizando um filtro, tá? Na hora de criar a imagem, perfeito? E ele é necessário ser true quando a gente define um valor aqui em matrix que é diferente do translation, né? Você tem essa explicação aqui, tá? Exatamente aqui, eu vou deixar esses links todos aí no vídeo, perfeito? Quando for diferente de translation, o matrix, tá? Na nossa pseudo classe de configuração de pixel, é para colocar true aqui, que é para ele utilizar o filtro. Então eu estou assumindo que o translation ele já é um valor padrão, perfeito? Ok. Colocamos true, que é para ele utilizar o matrix, entendam como assim, tá? Que utilizando o matrix ele vai redimensionar a nossa imagem. Perfeito, a gente já tem um redimensionamento da imagem, tá? Nesse nosso aux bitmap aqui. Só que você vai notar que a gente vai utilizar de novo o aux bitmap recebendo um bitmap de fix matrix, tá? Que é de um outro método, perfeito? Qual o problema? Em imagens JPEG, tá? Você pode ter problema da rotação, perfeito? Você tirou a foto de um jeito, e se você não fizer essa parte aqui, ó, o que vai acontecer? A imagem, no nosso caso, porque a gente está reconstruindo a imagem, perfeito? A gente está criando uma imagem nova, com novas dimensões, perfeito? A imagem, no caso do JPEG, eu testei, foi só com o JPEG que aconteceu isso, tá?
e a classe também específica, a classe que vai estar utilizando específico do JPEG, a imagem ela muda a rotação, cara. Ela não vem certo, né? Por exemplo, você tirou ela em pé, ela vem deitada, ela vem de uma maneira diferente. Ela vem certinha, só que numa rotação que você não tinha tirado, tá? Então você tem que corrigir isso, senão ela é enviada desse jeito. Então esse Fix Matrix ele vai fazer isso, tá? Primeira coisa, a gente vai passar nosso file de novo, ó, file, perfeito? Mesma variável, e vai passar agora o nosso aux bitmap, porque na verdade a gente vai utilizar o bitmap redimensionado já, a gente não vai pegar esse antigo grandão aqui não. Então a gente entra aqui em Fix Matrix, nosso file, nosso bitmap, perfeito? A gente vai criar um novo matrix, tá? Uma nova pseudoclasse de configuração de pixels no nosso bitmap. A gente vai estar utilizando um flag, perfeito? Para informar se a gente alterou ou não alguma coisa no matrix para ser criado um novo bitmap. E essa classe aqui, ela acessa, na verdade, os metadados de uma imagem JPEG. Tá? Metadado é tamanho, rotação, quem fez, quem tirou da foto, enfim, esse tipo de coisa, ok? Aí a gente tem, então, a classe, a variável exif, tá? Que é uma instanciação da classe exif interface, que a gente coloca aqui, ó, o caminho completo da nossa imagem, tá? O path, perfeito? Para a gente estar acessando os metadados dela. E a gente utiliza o getAttribute_int. O que a gente vai fazer aqui? O primeiro parâmetro desse método aqui é a tag, tá? Tag orientation. Quer dizer que a gente está querendo acessar o valor de orientação desses metadados, perfeito? E o segundo parâmetro, ele é um valor default. Por exemplo, se for um PNG, imaginando que ele não vai ter nenhum valor para esse tag aqui, porque essa classe é utilizada para trabalhar com o JPEG, se você entrar aqui você vai ver, ó. Write, reading, write, JPEG file, tag de JPEG file, perfeito? Enfim, imaginando um PNG, o que vai acontecer? Ele não vai encontrar nenhum valor aqui, tá? Ele não vai encontrar nenhum valor para essa tag aqui, que é uma string, e ele vai utilizar esse padrão aqui, ó. Esse segundo valor é o valor padrão. Se ele não encontrar nenhum, ele utiliza ele. Que esse valor padrão não tem tratamento aqui, você vai ver no switch case que no final é ele, ó. A gente retorna false, coloca false na nossa flag, tá? Que indica que não teve nenhuma modificação. Caso contrário, caso seja um JPEG, por exemplo, ele vai pegar esse valor aqui, ó. Perfeito? Ele vai pegar o nosso... ele vai pegar o valor que está nessa tag aqui, tá? Que tem essa tag aqui como chave, que é a orientação, perfeito? E o que a gente vai fazer? É a orientação original, tá? Da imagem, que foi tirada a foto. Aí a gente pega a nossa variável, que é um inteiro, tá? Coloca no switch case e pergunta, porque agora a gente trabalha com as constantes do exif interface, tá? É igual a 180, rotate 180? Então quer dizer que a imagem ela veio retorcionada em 180 graus, a imagem foi tirada. Então a gente coloca os 180 graus. É 90? Coloca 90 graus. É 270? Coloca 270 graus. É 0? Não. Então tá correto. Perfeito? É 0 ou 360. Perfeito? Então, em todos os outros casos aqui de cima, a gente coloca que a flag que teve o conserto, né, fixed, consertado, perfeito? É true. Que a gente teve que alterar algo, a gente teve que setar um valor novo pro matrix aqui, ó. Pro post rotate do matrix, perfeito? Nesse caso aqui, como não teve nenhuma alteração, a gente não fez nada com o matrix, então não tem por que a gente criar um novo bitmap, tá? Então a gente faz aqui é setar o nosso fixed como false, perfeito? E a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai do switch case é perguntar, houve alguma correção? Se for true, aqui vai ser false, perfeito? Porque a gente está colocando exclamação aqui para negar o valor, para pegar o inverso do valor. Não houve nenhum... Se for false aqui é true, então a gente retorna o bitmap, porque não vai ter necessidade de modificar o bitmap. Porém, se for true, ele vai retornar, ele não vai entrar aqui, tá? A gente vai ter que criar um novo bitmap. E é exatamente o mesmo processo que a gente fez aqui. Só que nesse caso aqui a gente só queria fazer uma coisa, redimensionar. Redimensionamos. Passamos esse novo bitmap redimensionado para o nosso Fix Matrix. Chegou aqui, houve a necessidade de mudar a rotação? Houve. O que a gente vai fazer? Mesma coisa, bitmap, create bitmap. Coloca o nosso bitmap já redimensionado, esse daqui é o bitmap redimensionado. Esse bitmap aqui, essa variável aqui não é a variável da classe, é a variável do método, tá? Perfeito? Ele tem prevalência antes da classe. Posicionamento do nosso primeiro pixel, 00, xy. Tamanho original é exatamente o tamanho que a gente vai estar utilizando, tá? O tamanho novo, perfeito? Que a gente redimensionou no primeiro método chamado, ok? E o nosso matrix, lembrando que dessa vez ele não vai mexer com o tamanho, porque a gente não definiu escala, não definimos escala aqui. Só mexemos com a rotação. E true, tá? Para estar utilizando o filtro, porque o matrix não está só com o translation definido. Ele está definindo também a rotação, perfeito? A orientação da imagem, perfeito? Ok. Pegamos o nosso novo bitmap agora, que ele está redimensionado e está com a orientação correta, perfeito? Pegamos o nosso bitmap antigo, que é
esse daqui, ó, que foi passado como parâmetro, que é o já redimensionado, que está 300 por 300, perfeito? E tiramos ele da memória, ó. Recycle e recebe null. A gente tira ele da memória e retorna só o nosso novo bitmap, new bitmap, perfeito? E aqui, esse aux bitmap, ele recebe o bitmap, que pode ser um novo ou pode ser o mesmo, se não tiver nenhum problema de orientação, perfeito? Recebemos o nosso bitmap, a gente pega o nosso bitmap, esse daqui é o bitmap da classe, tá? Esse é o bitmap da classe, perfeito? A gente tira ele da memória, aquele valor antigo que é o primeiro que entrou, que não tinha nenhum tratamento, e então a gente recebe o nosso aux bitmap, perfeito? Ok, tá? Tá feito. A gente redimensionou a imagem e colocou a rotação, a orientação dela correta, se houve necessidade, no caso, se era um JPEG que veio com a orientação errada, ok? Então a gente volta aqui e deu para entender o que é esse camarada aqui, né? O set resize de bitmap, a funcionalidade dele. Se você não utilizá-lo, muito provavelmente no seu smartphone ou tablet vai passar a foto. Muito provavelmente, aliás, não vai passar a foto, tá? Porque ela vai estar muito grande. Então há necessidade desse tratamento. Eu tive, em alguns casos comigo passava, em outros não. Então eu tive a necessidade, tá, de estar trabalhando esse redimensionamento aí, perfeito? Então vem e chama o set mime from, na verdade o que eu vou fazer aqui, o nome é bem intuitivo, mime from imgpath. Eu vou pegar o tipo, o formato da imagem partindo do nome dela, do nome que foi enviado. Lembrando que esse path aqui é o nome completo. É o nome de acesso ao SDK, do diretório do SDK e, enfim, ao nome da imagem, ponto, o formato dela. Então vem aqui, é bem tranquilo, tá? Aqui, ó, set mime from imgpath. Eu dou um split, tá? Eu até já expliquei, perfeito? Pega a última, faço ele virar um array, dou um split no ponto, que eu sei que tem um ponto no final. Pega a última posição, que eu sei que é a posição do formato, perfeito? Que o formato é a parte final do nome. E perfeito, já temos o nosso mime. Ok, definimos o mime, tá? E agora a gente está com a nossa imagem correta, a gente está com o bitmap correto, tá? E o nosso mime correto dentro do nosso wrap data, pronto para enviar, ok? E aqui o que eu faço é verificar se é diferente de null, tá? Se for diferente de null, eu altero, perfeito? O nosso image viewer. A gente pegou aqui, para o cara já ver a imagem no formulário, perfeito? Ok, agora imaginando que o cara apertou enviar, eu já expliquei essa parte toda de enviar, né? Ele vai pegar, vamos vir aqui, clicou em enviar, pegamos os dados, acessamos aqui o HTTP Connection Get Set Data Web, tá? Chegamos aqui, lembrando que está dentro de outra thread, chegamos aqui, colocamos todos os dados, setamos o URL, tá? Setamos o method, todos os dados, tá? No nossa release name value pair. Imagina isso aqui como os inputs, tá? Input teste, utilizando aqui no caso o atributo name para ser trabalhado no servidor, tá? De um formulário HTML convencional. Colocamos os dados no nosso array list, setamos nosso array list no nosso HTTP post e então executamos a chamada, tá? Lembrando que a imagem aqui nesse caso ela já está como string, tá? No base 64. Então chegamos no servidor. É saveform, tá? O nosso method Então a gente começa já a trabalhar. Vamos colocar aqui, ó, imgname, tá? Vamos definir um nome que não vai ser igual sempre. Vou colocar aqui img, perfeito? Traço, ponto, time, vamos utilizar o time, tá? Do PHP. Ponto, coloca ponto, então a gente utiliza o nosso mime, tá? Como é que o nosso mime que foi enviado, para criar o nome correto da imagem. Se a gente vir aqui, ó, ele não vai enviar com ponto, ele vai enviar o PNG, o JPEG, o GIF, perfeito? A gente volta aqui, ok? Tá lá, perfeito? Aqui a gente só finaliza. Então vem a parte crítica, né, que é trabalhar com binário. Vou chamar de binário, perfeito? A gente vai receber, ó, a gente vai utilizar uma função nativa do PHP para decodificar o nosso base 64, perfeito? Base 64 decode, essa é uma das vantagens do PHP, bem facinho utilizar função nativa. Vamos acessar nossa imagem, opa, coloquei colchetes, coloquei chaves, que acho que é image, né? Nosso string de imagem aqui, base 64, perfeito? Estamos decodificando, nesse caso aqui agora a gente está fazendo virar binário novamente, tá? Lembra lá do nosso array de bytes, fazendo virar binário novamente. O que a gente vai fazer agora é abrir um arquivo, tá? File, utilizando o fopen, perfeito? Do PHP. Só que esse arquivo, a gente vai salvar a imagem em outro diretório. Se você vir aqui, eu tenho um controlador e um diretório de imagem. A gente vai estar com um controlador aqui, tá?
Só para mostrar mesmo que a gente pode salvar a imagem onde a gente quiser. Vou colocar image, perfeito, a gente vai estar voltando. Image. Então o nome, tá? Que a gente definiu aqui em cima. imgname. Perfeito? Ok. Agora a gente tem que definir como é que a gente vai abrir esse arquivo. A gente vai abrir ele em modo de escrita, tá? De edição, W, só que é um arquivo binário, então é WB, tá? A gente vai abrir em modo de escrita binário, para quando ele gravar, ele não gravar como um TXT comum, perfeito? Ok. Então a gente vai escrever, tá? Esses dados aqui, ó, o nosso binário, no nosso arquivo que a gente acabou de abrir. Perfeito? Ó, file, coloca aqui, ó, binário, ok? Escrevemos, damos um F-close, tá? Opa, F-close, porque a gente tem que fechar, senão tende, não necessariamente vai dar errado, mas tende a dar errado. Então, se chegamos até aqui, a gente pode ecoar um valor, que vai ser o valor de resposta, tá? Que está esperando lá o Android. 1. Perfeito, que deu tudo certo, ok? Vamos pegar esses dados aqui, tudo ok. Só para a gente garantir logo que a gente enviou o nome, e-mail, essas coisas todas, vamos abrir um outro arquivo aqui, chamar de fopen, para a gente mostrar. Vou colocar aqui data.txt. Aqui agora é só W, tá? Então a gente vai fazer o quê? Fwrite, perfeito? Coloca o nosso F aqui, do arquivo foi aberto. Agora a gente utiliza aspas duplas, que eu vou colocar um contra-barra N, senão ele não funciona, perfeito? Coloca aqui, ó, name, a gente vai colocar o nome aqui, perfeito? Então é name, e-mail, age, mime, image, perfeito? E-mail, age, mime, image. Então a gente vem aqui para evitar fadiga, ok? Name, e-mail, age, image mesmo, e aqui image. Perfeito. Vamos ter que dar um F-close aqui, tá? Para gravar tudo certinho. O nosso F. Ok, né? Só um probleminha que aqui não é o nome, né? Aqui tá errado. Aqui é esse camarada aqui. Então ele vai ter que vir primeiro. Vamos colocar esse camarada aqui em cima. Perfeito. Lembrando que essa parte aqui é a parte importante, né? O que a gente vai fazer aqui? Pegamos o nosso base64, tá? A nossa string base64, decodificamos esse base64, passando para binário novamente, porque no caso seria o nosso array de bytes lá. Estamos com o binário aqui, abrimos um arquivo no modo de escrita binário, WB, perfeito? Escrevemos o nosso binário no nosso arquivo e fechamos ele. Pronto, já temos a imagem. Lembrando que o nome tem que ser o nome com formato, para a gente poder estar acessando a imagem corretamente, tá? Então eu coloquei o nome aqui img com o time para dar uma aleatoriedade, perfeito? Ponto e o nosso imgmime, tá? Que foi pegado lá no Android, para ter o formato correto da imagem. Salvando aqui, ó, vamos aqui no servidor, vamos atualizar, passar para cá. Perfeito, passamos a imagem, o controlador, tá? O que a gente vai fazer agora é só rodar nossa requisição, nossa aplicação, tá? Fazendo a requisição, claro. Vamos vir aqui, run as, Android Application, tá no simulador, tá no nosso formulário. Vamos pegar uma imagem do SDK, Gallery, Questions, vamos pegar um livro aqui, esse camarada aqui mesmo. Ok, vamos colocar aqui Tiengo embaixo. tiengo.calopsita@gmail.com, idade 23. E enviar. Vai ver que todos os campos vão ficar travados, hein? Beleza, ó. Forma enviado com sucesso, quer dizer que retornou 1. Perfeito? Então a gente volta lá no servidor, tá? Vamos ver se gravou o nosso data aqui. Tá lá. Vamos abrir. Tá, ó. Name, Tiengo, e-mail, perfeito, idade, perfeito. Tipo, era um JPEG. E o nome da imagem ficou sendo esse daqui. Perfeito. Vamos lá na nossa imagem. Vamos atualizar. E tá aí nossa imagem, perfeito? Vamos ver se é ela mesmo. Vamos abrir aqui um diretório, tá? Volta aqui no servidor, minimiza. Perfeito. Só vamos. Beleza, está grande. Tá lá. Nossa imagem foi salva no servidor, perfeito? Sem problema.
ok? Então a jogada aqui agora seria, por exemplo, eu não trabalhei, eu evitei trabalhar com banco de dados, enfim, com APL, DAO, enfim. Você já teria imagem no servidor, você teria que fazer o quê? Pegar o nome da imagem que a gente definiu aqui, tá? E como você tem ela com um nome único, no caso a gente está utilizando time aqui, salvar isso daí relativo ao usuário. Tipo, você ia salvar o nome, o e-mail, a idade, tá? Não precisa salvar o tipo, você só ia salvar no banco o nome da imagem para depois você acessar e enviar para sua BP, perfeito? Então é isso aí, eu queria mostrar, muita gente pediu, mostra enviando um bitmap, perfeito? O código é grande, então eu evitei, tá? Ter que fazer o código na mão, eu já deixei o código pronto, perfeito? Base64 é uma classe que vai ir pronta para você aí, ok? Para você estar utilizando. Não precisa de entender ela, só precisa entender que ela vai pegar seus bytes e transformar no Base64 e você vai ter que decodificar esses dados no PHP, perfeito? Então é isso aí, o projetinho vai ficar embaixo para download, ok? Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.